Quem produz em nós o arrependimento? Comentário de Mário Persona. Quando é que nós nos arrependemos? Sempre. Sempre. Mas eu não fiz nada errado. Não é que você não fez nada errado, você é errado. Como eu sou errado, porque nascemos trazendo em nós já a semente do pecado, da árvore, né, do pecado, que dá seus frutos, que são os pecados. Mas você vai perguntar, mas espera aí, você não falou ali que quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados? Sim, somos, realmente. Por isso que você não encontra um salvo por Cristo na Bíblia, nas cartas dos apóstolos, pedindo perdão uma segunda vez, ou terceira vez, ou quarta vez. Não. A pessoa pede perdão quando se converte. Dali para frente, ela já tem o perdão garantido. Ela confessa os seus pecados. Ela foi perdoada totalmente, mas agora, como ela carrega em si mesma ainda seu corpo de carne, e esse é suscetível a pecar, ela tem que confessar seus pecados quando ela peca. E recorrer àquele perdão que já está disponível para ela desde o dia em que Cristo morreu na cruz e ela pediu perdão por seus pecados. Quando uma pessoa pede perdão por seus pecados, na sua conversão, ela é perdoada dos pecados passados, presentes e futuros. Porque senão, você imagina só, ela pede perdão baseado na obra de Cristo feita uma vez na cruz. Senão ela teria que pedir perdão cada vez que pecasse, e aí Cristo teria que morrer de novo, outra vez, por aquele pecado novo. Não, mas lá na cruz, quando ele morreu, o Mário não existia. Os pecados do Mário não existiam. Mas ainda assim, lá, ele levou sobre si todos os meus pecados, que iriam ainda existir. Porque senão não teria salvação para mim. Se eu falasse assim, não, Deus me perdoa só os pecados que eu fiz até aqui, até a hora da minha conversão. E aí? Quem vai morrer por você depois disso? Não. A obra de Cristo foi feita uma vez para perdoar todos os meus pecados, a partir do momento em que eu criei nele como meu Salvador. Então, o arrependimento, a confissão, você faz muitas vezes. A Deus, você confessa a Deus. Se você pecou contra outra pessoa, você também confessa a essa outra pessoa. Mas o arrependimento é constante e contínuo. Porque nós nos arrependemos de sermos pecadores na nossa origem. É claro que Deus não nos vê mais como pecadores depois de salvos. Ele nos vê como filhos e como salvos. Ok? Quando você lê lá em Lucas 15, digo-vos, versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Veja que não está escrito ali por um pecador arrependido. Não. O verbo diz que se arrepende. Porque é um modo de vida agora, esse arrependimento. Ele vai continuar enquanto esse salvo, esse crente em Cristo, esse que se converteu a Cristo, enquanto ele viver. Ele vai estar sempre em modo arrependimento. E por que eu digo isso? Por causa daqueles dois casos lá que o Senhor Jesus fala, não é? Que desses homens que morreram, primeiro aqueles que morreram nas mãos de Pilatos e depois os que morreram por um acidente. Veja que são coisas que poderiam acontecer a qualquer um. É isso que ele quer dizer ali. Então, aqueles que estavam vendo lá a cena do acidente, ou a cena do crime, eles não eram menos pecadores do que aqueles que morreram. Eles não eram menos culpados. Porque é falsa a ideia de que coisas ruins só acontecem quando nós fazemos alguma coisa errada. Coisas ruins acontecem sempre, com toda a gente. Porque nós nascemos de semente errada. Percebe? A nossa origem é errada.
Por isso que uma pessoa precisa se converter a Cristo para ter seus pecados todos perdoados e ter vida agora, e vida nova em Cristo, e aguardar a ressurreição ou a transformação do seu corpo para completar essa obra. Para completar essa obra. Mas uma pessoa que vai a Cristo, já contrita dos seus pecados, arrependida de seus pecados, e vai em constante arrependimento o resto da vida, essa pessoa tem a salvação eterna. Agora você pode falar assim, então, eu tenho que me arrepender, né? Sou eu que... Em Romanos 2, versículo 4, ele fala assim, não sabeis que a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Então, o arrependimento, o sentimento de arrependimento é algo que Deus coloca no meu coração. Não é uma coisa que eu digo assim, eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender. Deus coloca no meu coração. Quando eu conheço a bondade de Deus, quando eu conheço tudo que Ele fez para mim, toda a sua graça, sua misericórdia, se eu não estava entre os 18 sobre os quais caiu aquela torre, isso não quer dizer que eu era melhor ou pior que eles. Foi simplesmente um acidente causado consequência do pecado lá da começo da criação. Se eu não estava entre aqueles que foram sacrificados por Pilatos, não quer dizer que eu fosse melhor ou pior que eles, era consequência também do que aconteceu lá atrás, quando o pecado detonou a criação. Se eu não estou entre os que sofreram de câncer, de AIDS, de Covid, de qualquer outra enfermidade, não quer dizer que eu sou melhor do que aqueles que sofreram e morreram ou ficaram com sequelas. Não. Tudo isso é consequência do pecado. Percebe? Eu posso não ser atingido por alguma coisa dramática, né? Uma consequência dramática do pecado, enquanto o outro é, mas eu não posso de maneira nenhuma me achar melhor que ele. Porque a graça de Deus é que me preservou. Ah, mas por que não preservou ele? Porque isso é desígnio de Deus. Às vezes tem gente que escreve e fala assim, por que aconteceu não sei o quê? Eu falo assim, tenha paciência que quando eu chegar na presença do Senhor, eu vou perguntar para ele. Eu vou anotar aqui na minha agenda para eu perguntar. Porque nós não sabemos muitas coisas, porque são desígnios de Deus. O que nós devemos saber? Que Ele age em graça. E que a graça está disponível a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Lembre disso, então, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Podemos até ler lá em Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Ele diz assim, no começo, no versículo 1, ele fala assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Quem é o que julga? O que se acha melhor que o outro. Que, no fundo, todos nós sempre nos achamos melhores que o outro, não é? Mas o que ele fala aqui? És inexcusável quando julgas. É um tapa na cara. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outros. Pois tu que julgas, fazes o mesmo, ou seja, estamos todos sujeitos a fazer todas as besteiras, cometer todos os pecados que existem no mundo. Alguém fala assim, nossa, você viu? Aquele cara lá era um homem tão direito, tão justo, pai de família, não sei o quê. Um dia ele acordou de manhã e matou a família inteira. Eu respondo, eu também seria capaz de fazer a mesma coisa que ele fez. Não, mas você não. Sim, porque todos nós temos em nossa carne a mesma maldade que ele tinha na carne dele. É apenas um tilt que deu lá e aconteceu. Mas todos nós somos capazes de cometer os mais horripilantes pecados que existem na face da Terra. Talvez seja por isso que existe tanta audiência para filmes de crimes, aqueles documentários de crimes, né? Crimes hediondos, filmes de crime, a pessoa mata os pais, mata os filhos, a
pessoa fica, puxa, nossa, olha, mal, né? Que sujeito ruim, que mãe horrível aquela, não. Se você se considerar melhor do que o mais vil pecador, você não entendeu ainda o que é a graça de Deus, você não entendeu o que é de salvação, você não entendeu ainda a natureza do ser humano, que é pecador até a raiz do cabelo. Está no DNA do homem ser pecador. Por isso que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador não vem pelos bons feitos ou pelos méritos meus. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele fala aqui em Romanos 2:2, ele fala, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade ou benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Percebe? Então, se você, em algum dia, se arrependeu de algum fato que cometeu, de alguma coisa, foi a bondade de Deus que levou você ao arrependimento. E é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento constante. É a graça de Deus que guarda você. E quando não guarda, é a graça de Deus que permite que aconteça a você coisas ruins. Verdade. Verdade, porque uma vida cristã sem tropeço, sem percalço, sem tragédia, sem coisas ruins, é a mais perigosa. Porque você vai achar que está seguro em si mesmo. Que você é o cara, você foi escolhido para não acontecer nenhuma coisa ruim na sua vida. Não é. Não é. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo e detonou toda a criação, todos nós estamos sujeitos a todas as coisas ruins que acontecem. Porque duas pessoas estão numa praça e uma toma um tiro e a outra não toma. Porque o pecado lá atrás detonou as pessoas. Então ficamos todos sujeitos ao mal. Agora, se nós vivemos achando que só a vida só é boa, se não acontecer nada de ruim para nós estamos errados também. Porque nós vamos viver como um pagão. Como vivem os pagãos? Os pagãos fazem sacrifício aos seus deuses para eles os protegerem de coisas ruins, de acidentes, de doenças, de enfermidades e tudo mais. Os pagãos vivem assim, de constante medo. Fazem oferendas a demônios. Muitas religiões aí fazem oferendas a demônios. Por quê? Para agradar o demônio, para ele não ficar bravo comigo, não. E com isso não ser atingido por problemas. Mas o cristão, ele sabe que quando ele creu em Jesus, ele teve os seus pecados perdoados, ele se tornou um filho de Deus. A pior coisa que pode lhe acontecer é a morte. Mas ainda assim, a morte, para o cristão, é serva de Deus. Ela vai levá-lo para junto de Deus. Como Paulo fala, né? Para mim, o morrer é ganho. O morrer é ganho, é lucro. Como pode achar que é lucro? Porque ele sabia onde ele estava ancorado já. Ele sabia qual era o destino eterno dele. Quando nós vemos hoje barbaridades, né, que a gente está vendo, eu vi um vídeo hoje, uma mulher, o cara filmou da janela do carro dele, ele filmou a mulher na janela do carro do lado. E a mulher está esgoelando pela janela para ele se afastar com o carro. Por quê? Ela fala, porque não está na distância mínima do distanciamento social, você está muito perto do meu carro. Gente, que insanidade! Mas por que ela faz isso? Medo de morrer. E o diabo é quem tem as rédeas do medo da morte. Pelo medo da morte, ele mantém as pessoas escravas. As pessoas fazem qualquer coisa por medo da morte. Ficam insanas por medo da morte. Passaram outro vídeo também nas redes sociais. Aí uma mulher numa padaria e ela começa a gritar com uma moça que está a uns 2 passos de distância dela na fila do caixa ou na fila do atendimento. Você não está na distância correta, você tem que ficar mais longe. A moça não sabe o que fazer. Aí a mulher tira da bolsa uma fita métrica
para medir a distância dela para a moça se está dentro do distanciamento social. Gente, isso é coisa de doido. Alguém abriu o portão do hospício e esqueceu de fechar. E soltou um monte de gente aí que está desesperada com medo da morte. Gente com medo da morte. Aquelas fotos que você vê o cara indo no supermercado dentro de um balão de plástico. O que é isso? Medo da morte. Medo da morte. A pessoa com medo da morte, ela se torna escrava. Escrava do diabo. Isso está na Bíblia. Então, entenda, arrependimento não é você se flagelar, né, como faziam lá na Idade Média, aqueles religiosos da Idade Média pegavam, saíam pelas ruas com um chicote batendo nas costas, fazendo um autoflagelo. Não, eu sou pecador. Não é isso. Não é você se punir, porque se fosse, você seria a salvação pela sua autopunição. Não é isso. Arrependimento não é confissão, como eu já expliquei. Confissão, você confessa seus pecados quando você erra. Arrependimento não é você mudar de vida. Porque mudar de vida é uma mudança exterior. O arrependimento é constante na sua vida. Deus não pede para você fazer promessa que vai mudar de vida. Não, a partir de hoje eu vou parar de fazer não sei o quê. Não é isso, não é isso, não é arrependimento. O arrependimento é o sentimento de indignidade por ter nascido como um descendente de Adão e estar sujeito a pecar. Ainda que já tenha tido seus pecados perdoados pela fé em Cristo, quando creu nele como seu Salvador. Então, quando nós vemos pessoas arrependidas, né? O que acontece, o arrependimento, ele dá frutos. Quando João Batista pregava para os judeus em volta dele, ele falava assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, um verdadeiro arrependimento produz frutos dignos de arrependimento. E você vai estar sempre produzindo frutos dignos de arrependimento. Uma coisa que as pessoas não entendem é que a salvação vem antes dos frutos, antes de você fazer obras. Alguém diz, não, mas sem obras, a fé sem obras é morta. Sim, a fé sem obras é morta, porque a fé verdadeira vai produzir obras de Deus, não suas. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 2, claramente lá. Porque pela graça, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Anotou aí? Apareceu alguma palavrinha obras aí no meio? Não. Pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Você não tem como pagar algo, então você recebe de graça. Você não tem como retribuir, então você recebe de graça. Você é convidado para um jantar no Palácio do Rei, de graça. Porque se você levar um sanduíche de mortadela para dizer que quer ajudar um pouquinho lá na comida, você está ofendendo o rei. Porque se ele convidou você, ele quer exercer graça. Ele quer exercer compaixão por você. E ele fala aqui, porque pela graça sois salvos, em Efésios 2:8, por meio da fé. O que é fé? Fé é certeza de coisas que você não vê. É a certeza de fatos que você espera. Deus fala, o Senhor Jesus fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna? Eu pergunto, você ouviu a palavra? Ouvi. Você creu em Jesus? Cri. Você tem a vida eterna? Não sei, né? Isso Deus que vai julgar se eu for bom o suficiente. Pé. Errado. Quem ouve e crê, que vem depois, tem a vida eterna. Então tem. Você tem a vida eterna?
Eu ouvi, eu criei, então eu tenho. É isso aí, é simples, doeu, não. É assim, quem ouve a minha palavra, João 5:24, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo lá na frente, não vai entrar, vai passar por fora, vai chegar, se está a porta escrito juízo, fala, opa, não é, aqui não é para mim, já foi, o meu juízo já aconteceu lá na cruz, quando Cristo levou os meus pecados na cruz, todos os meus pecados foram julgados nele e por ele lá na cruz. Não entrará em juízo, mas passou. Passou da morte para a vida. Quando você escapa de um acidente na estrada, dá aquela sacudida, você olha no espelho e fala assim, passei. Passei da morte para a vida. É essa certeza que Deus dá na sua palavra. É isso que Ele está esperando de você, para você crer em Cristo agora. Então, como eu falei, porque pela graça sois salvos por meio da fé, que é a ser. O que é fé? É crer na palavra de Deus. Se Ele diz que você é salvo quando crê no que Ele diz, então, como você vai contradizer isso? E isso não vem de vós. Ou seja, não é mérito seu. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue no céu e fale assim, eu fui o cara. Não. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, já nessa nova criação agora, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Percebe que tem as obras, mas ela é um estágio depois de salvo. Deus não pede obra para perdido. Deus dá obras para salvos. Entendeu a mecânica da coisa? Pois é. É muito simples se você realmente crer em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Receba dele. E saiba isso. Aqueles sobre os quais caíram a torre não eram mais pecadores do que você, sobre quem não caiu uma torre. A culpa de tudo isso está lá no Éden. Porque o religioso, ele vai falar assim, a torre caiu sobre eles porque eles eram pecadores. Mas ele está fazendo o papel dos amigos de Jó, que culpavam ele, né, porque era culpa dele tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Não. Não seja como amigo de Jó. Então, o religioso vai pôr a culpa, não, caiu a torre porque eles fizeram alguma coisa errada. Já aquele que não crê em nada, mas acha que a culpa é toda de Deus, não é? Deus causou essa tragédia, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo. Amigo, quando o Filho de Deus veio ao mundo, e poderia ter mudado tudo isso se ele fosse recebido como rei pelos judeus, e ao invés de receberem ele como rei e pregar numa cruz, você acha que podem ainda reclamar de alguma coisa? Por que Deus não melhora a situação do país, a situação do mundo? Se ele enviou o filho dele para cá e pregar ele numa cruz, você quer o quê? Isso aqui é tudo consequência até que ele vai voltar para buscar os seus e levá-los para o céu eternamente. Você estará entre esses que foram salvos pela fé somente? Ou você estará entre os reclamões eternamente no lago de fogo? Culpando Deus das suas misérias, culpando Deus das suas faltas de sorte. Que lado você vai ficar? Creia em Jesus agora mesmo como seu Salvador e seu Senhor. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.